Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Edson Roberts de Noronha e neste vídeo eu vou falar-vos um pouco sobre a anemia nas desordens sistêmicas, começando pela anemia da doença crônica. Então, papel e caneta na mão e bora lá! A anemia, embora seja uma desordem que afeta o sangue, uma desordem hematológica, ela acaba também sendo um achado muito frequente em indivíduos que têm alguma outra doença não hematológica e crônica. Temos aqui alguns exemplos: as neoplasias malignas, insuficiência renal crônica, ou mesmo endocrinopatia, como o hipotireoidismo, e outras doenças. Se temos um paciente que está em uma destas condições, ele pode eventualmente desenvolver uma anemia por uma desordem sistêmica. Então, é importante nós investigarmos sempre a presença de um quadro anêmico nos pacientes que são portadores destas doenças. E as anemias no contexto de desordens sistêmicas podem levar a complicações como uma anemia ferropriva, uma anemia megaloblástica ou mesmo uma anemia por uma invasão da medula óssea. Por exemplo, o paciente que tem uma neoplasia, vamos dar o exemplo do cancro do estômago. Este paciente pode estar a ter perdas sanguíneas crônicas, ou seja, ele já está há algum tempo a perder sangue. E por conta disso, ele acaba desenvolvendo uma anemia ferropriva, pela perda excessiva de ferro no organismo. Se estamos a perder sangue de uma forma crônica, temos também perda de ferro. E estamos a falar de um cancro, e isso é uma neoplasia maligna, que pode metastizar, invadir a medula e prejudicar a produção das hemácias. Outro exemplo que podemos dar é um paciente que tem hábitos alcoólicos marcados, deu cabo do fígado e desenvolveu uma hepatopatia alcoólica. Ele pode desenvolver uma anemia megaloblástica por carência do folato ou ácido fólico, porque o álcool, para além dele ter um efeito direto na medula, ele também prejudica a absorção e metabolismo do ácido fólico. Então, o paciente que tem uma hepatopatia alcoólica pode ter uma menor resposta eritropoética. A medula não está a produzir hemácias de uma forma adequada e evolui para uma anemia megaloblástica pela deficiência do ácido fólico. Então, dependendo da doença que este paciente apresenta, ele pode desenvolver uma anemia de desordem sistêmica e complicar para outros tipos de anemia. Vamos então falar da anemia da doença crônica. A anemia da doença crônica é um estado anêmico moderado. O hematócrito geralmente cai de 5 a 15 pontos no hemograma, ou vamos encontrar uma hemoglobina diminuída de 2 a 5 pontos. Ou seja, não costuma se apresentar com um quadro anêmico grave. Mas é comum nós encontrarmos esta anemia nos pacientes que apresentam alguma condição inflamatória, como uma infecção, uma tuberculose, uma meningite, ou mesmo uma doença reumatológica, como uma artrite reumatoide. Usando o mesmo exemplo do paciente com neoplasia. Se ele está naquela condição, num período superior a 20, 60 dias, vamos lá, ele está há 1, 2 meses naquela condição, é bem provável que ele tenha desenvolvido uma anemia de doença crônica. E muitas vezes, nestas condições, nós precisamos de internar estes pacientes, não pela anemia em si, mas pela sua doença de base. E por isso devemos sempre nos lembrar que a anemia da doença crônica é a principal etiologia de anemia em indivíduos que estão internados, em pacientes que estão internados. E sempre pensar nas causas desta anemia. Vou adiantar já que o tratamento desta doença deve ser focalizado na resolução da doença de base. Se ele tem uma tuberculose, vamos tratar a tuberculose. Isso vai restabelecer o quadro anêmico. Mas calma, existem opções terapêuticas para tratar este quadro anêmico em particular, quando for grave. E eu irei falar sobre isso mais para frente. Quando vamos fazer o estudo do ferro no organismo destes pacientes, vamos encontrar o ferro sérico baixo, mas a ferritina sérica está normal ou alta, ou seja, a concentração de ferro no sangue está baixa, mas as reservas totais de ferro estão normais ou aumentadas, porque a ferritina é a principal proteína responsável por armazenar o ferro no nosso organismo. E isto parece algo meio paradoxal. Como é que o ferro no sangue está baixo, mas o estoque de ferro no organismo está normal ou pode estar aumentado? Porque se não temos ferro no sangue, o normal é pensarmos que as reservas deste metal no organismo acabaram. É estranho, mas nesta doença não é isto que acontece. Vamos entender porquê. Mas antes, trago aqui para vocês esta tabela com as condições que originam a anemia da doença crônica. Podem ser desde infecções subagudas ou crônicas, como
uma tuberculose, uma endocardite infecciosa. Podem também ser doenças inflamatórias não infecciosas, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, vasculites sistêmicas, neoplasias malignas, como os carcinomas, neoplasias hematológicas, como por exemplo as leucemias. E por vezes, esta anemia de doença crônica pode ser idiopática. A gente investiga, mas não encontra uma causa específica. Vamos lá entender então como é que surge esta anemia. Esta anemia surge como consequência da ativação do nosso sistema imunológico perante um processo inflamatório. E existem outros sinônimos que são usados para esta anemia, como anemia inflamatória, anemia hipoferrêmica, porque o ferro no sangue está baixo, ou anemia citocina mediada. Embora esta última designação seja mais correta, anemia citocina mediada, não costuma ser a mais utilizada na prática clínica, porque, de facto, os maestros desta anemia são as citocinas, mas, na prática clínica, usamos mais a designação de anemia de doença crônica. E nos últimos anos, os mecanismos patogênicos desta anemia se tornaram mais claros quando se descobriu uma hormona que atua no metabolismo do ferro, a hepcidina, e as tais citocinas que estão envolvidas, principalmente estas 4. Vamos ver aqui o que acontece em um estado inflamatório ou durante um processo neoplásico. Ocorre liberação principalmente destas 4 citocinas, a interleucina 1, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa e o gama-interferon. E o que essas citocinas fazem de um modo geral? Elas reduzem a vida média das hemácias para cerca de 80 dias. A vida média das hemácias é de 120 dias. Por causa da liberação destas citocinas, as hemácias acabam tendo uma morte precoce. Elas também reduzem a produção de eritropoetina a nível do rim. A eritropoetina é uma hormona que estimula na medula os precursores das hemácias a se diferenciarem para formar hemácias maduras. Reduzem também a resposta destes precursores eritroides a esta eritropoetina. Então, ali naquelas células precursoras dos eritrócitos, como o eritroblasto, por exemplo, há uma diminuição da resposta a esta eritropoetina. E, para além disso, a principal consequência da liberação destas citocinas é o aprisionamento do ferro nos seus locais de depósito. Por isso é que a concentração de ferro no sangue fica baixo, ao invés de estar ferro no sangue, ele fica preso nos seus locais de armazenamento. Em condições normais, o que acontece? O ferro proveniente da dieta pode ser, por exemplo, ferro não M, que vem dos alimentos de origem vegetal, por exemplo, espinafre, feijão, brócolis. Nós ingerimos esse ferro na forma férrica. E quando ele chega na borda e escova do enterócito, ele encontra uma enzima ferroredutase chamada citocromo B duodenal, representada aqui como DCYTB. E esta enzima converte o ferro da sua forma férrica para a sua forma ferrosa, para que depois ele possa entrar por estas proteínas transportadoras de metais divalentes, o DMT1. Ou também podemos absorver o ferro na forma M, proveniente dos alimentos de origem animal, como as carnes vermelhas, que por acaso tem uma maior absorção, porque não passa por essa redução. Depois, esse ferro pode ser armazenado no interior do enterócito, na forma de ferritina, ou pode completar a sua absorção e entrar na corrente sanguínea. Só que, para ele entrar na corrente sanguínea, precisa passar pela ferroportina, que é esta proteína que nós observamos na membrana basal do enterócito. E quando chega à corrente sanguínea, ele liga-se à transferrina sérica, que é a proteína de transporte, que leva esse ferro do enterócito para outros locais como a medula óssea. Na anemia da doença crônica, esta etapa de transporte dos locais de depósito para a medula óssea está bloqueada. Por quê? Como está a ocorrer uma infecção ou inflamação, há a produção da interleucina 6. A interleucina 6 é uma citocina que estimula o fígado a produzir a hepcidina, que é um hormônio que tem a função de inibir a síntese desta proteína, a ferroportina, e deixa o ferro preso no interior do enterócito. Ele não consegue passar para o sangue para poder ser transportado pela transferrina. Agora vocês já entendem por que nesta anemia o ferro sérico está baixo e a ferritina sérica está normal ou aumentada, porque existem reservas de ferro e o enterócito é um local de armazenamento do ferro.
no organismo, mas esse ferro não está a conseguir entrar no sangue por causa da hepcidina. Então temos uma hipoferrémia. Sempre que ouvirem o termo hémia, é porque estamos a falar do sangue. Hipoferrémia é a diminuição do ferro no sangue. Em condições normais, o que faz a hepcidina aumentar ou ser produzida é o excesso de ferro no organismo. Se temos muito ferro no sangue, a hepcidina vai lá e diz: olha, temos ferro no sangue, não precisa tirar mais do armazém. Por outro lado, se estamos perante uma anemia ou uma hipóxia, uma baixa oxigenação dos tecidos, o organismo entende que há uma necessidade de produzir mais hemácias e mais hemoglobina. Então, haverá uma inibição da produção da hepcidina para poder mandar mais sangue, mais ferro para o sangue. E atenção que esta proteína, a ferroportina, não está apenas no enterócito. Também podemos encontrar ela na superfície da membrana dos macrófagos do baço. Vimos que a hemácia tem 120 dias de vida e quando chega nessa altura, ela vai até o baço para poder ser destruída por esses macrófagos por um processo de fagocitose e acabam armazenando o ferro que estava contido no heme da hemoglobina dessas hemácias. Então, a hepcidina também bloqueia a ferroportina nos macrófagos. De um modo geral, a hepcidina é a grande vilã dessa história, porque ela não quer deixar o ferro sair do armazém. E isso vai diminuir a disponibilidade deste metal para a produção da hemoglobina nos eritrócitos. Temos aqui a função dessas 4 citocinas. E vimos que a interleucina 6, produzida pelos macrófagos, vai estimular o fígado a produzir a hepcidina, que vai inibir a síntese da ferroportina e aprisionar o ferro em seus locais de depósito. A interleucina 1 estimula os polimorfonucleares a sintetizar uma proteína chamada lactoferrina. E quem é que são esses polimorfonucleares? São os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos. Essas células sintetizam a lactoferrina, que é uma proteína semelhante à transferrina, que compete pelo ferro. Só que o problema dessa proteína é que ela é muito mais ávida pelo ferro em relação à transferrina. Então, por ela se ligar fortemente ao ferro, ela não vai liberar o ferro para a medula óssea de uma forma adequada. O interferon gama também tem um papel importante na anemia da doença crônica porque ele faz um down-regulation dos receptores de eritropoetina nos percursores da medula. Ou seja, para além de haver uma redução da produção de eritropoetina a nível do rim, também uma diminuição dos receptores de eritropoetina a nível dos percursores da medula. O fator de necrose tumoral alfa é uma citocina que induz a apoptose, que é uma morte programada destes percursores. Então, todas essas citocinas exercem um papel importante na anemia da doença crônica. Em relação à apresentação clínica, estes pacientes podem se apresentar com sinais e sintomas gerais de um síndrome anêmico, como uma dispneia aos esforços, palpitações, taquicardia, cefaleia, mucosas pálidas, mas, como na maioria das vezes, a anemia da doença crônica não costuma ser grave. O quadro anêmico é marcado basicamente pelos sinais e sintomas da doença de base. Se tem tuberculose, vai se apresentar com febre, emagrecimento, sudorese noturna e só vamos descobrir que tem anemia quando solicitarmos um hemograma. Eventualmente, pacientes com uma anemia leve e vêm à consulta assintomáticos só acabam por descobrir que têm uma anemia durante o processo de investigação do diagnóstico de uma doença oculta. E atenção, um paciente que apresenta uma perda de peso significativa e os exames revelam anemia, podemos ainda pedir um VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, um exame que nós usamos para detectar a presença de uma inflamação ou infecção, e encontramos um aumento do VHS associado a essa anemia, aí devemos investigar a presença de uma doença sistêmica. VHS aumentado mais anemia, temos que pensar numa doença sistêmica. Mas a anemia da doença crônica, em geral, se instala progressivamente ao longo dos primeiros meses da doença e depois disso costuma se estabilizar. O hematócrito se mantém acima de 25% em 80% dos casos e o quadro anêmico costuma acompanhar a atividade da doença. Por exemplo, um dos critérios para determinar se uma artrite reumatoide ou um lúpus ainda está ativo é a anemia. Quando os sinais e sintomas melhoram
ou quando este paciente entra numa fase de remissão, a anemia também melhora e o hematócrito pode voltar ao normal. Em termos laboratoriais, o que vamos encontrar? Quando vamos solicitar um hemograma, a anemia da doença crônica caracteriza-se principalmente por ser normocítica normocrômica, ou seja, temos hemoglobina baixa sim, mas as hemácias têm um tamanho normal e uma cor normal. Mas esta anemia pode eventualmente se apresentar como normocítica hipocrômica, com tamanho normal, mas as hemácias são pálidas, com pouca cor pelo baixo teor de hemoglobina. Ou pode também apresentar-se como anemia microcítica hipocrômica, ou seja, hemácias pequenas e pálidas. Mas mesmo que exista microcitose, geralmente é discreta e quase nunca o volume corpuscular médio fica abaixo de 72 fentolitros. Mas a hipocromia é mais comum do que a microcitose. E isto é uma das coisas que diferencia a anemia da doença crônica da anemia ferropriva. Na anemia ferropriva, a microcitose é mais proeminente e se instala antes da hipocromia. Mas a principal apresentação laboratorial da anemia da doença crônica é normocítica normocrômica. O índice de produção reticulocitária está normal. Este índice geralmente tende a aumentar em situações de hemólise acentuada ou perdas sanguíneas agudas. Depois temos que avaliar a cinética do ferro. E vamos encontrar o ferro sérico baixo, menor que 50 microgramas por decilitro, a ferritina sérica normal ou alta, de 50 a 500 nanogramas por mililitro. Só esta combinação já caracteriza a doença. Mas também podemos ter o TIBS normal ou baixo. O TIBS corresponde à taxa de ligação do ferro à transferrina, ou seja, representa todos os sítios da transferrina, tanto os que estão ligados ao ferro como os que estão livres. E só quero vos lembrar que o TIBS não é influenciado pela quantidade de ferro no sangue, mas é influenciado pela quantidade de transferrina. E na anemia da doença crônica, há uma redução da transferrina no sangue. Então o TIBS é útil para percebermos, em última análise, a concentração de transferrina sérica. Se temos pouco ferro a circular no sangue, por que precisamos de proteínas que transportam o ferro? Vou usar uma analogia como exemplo. Eu tenho um armazém que tem um estoque de ferro e tenho uma frota de caminhões para transportar esse ferro para algum outro local, por exemplo, na medula. E esses caminhões seriam a transferrina. Se o produto não está a sair do armazém, por que eu vou colocar caminhões de transporte na estrada sem necessidade? É a mesma coisa que acontece aqui. Se não temos muito ferro a circular, a transferrina sérica pode estar baixa ou normal, mas nunca vai estar aumentada. Se temos pouca transferrina, é lógico que também as proteínas receptoras da transferrina estejam baixas. A saturação da transferrina também estará baixa, porque a saturação da transferrina nos diz a percentagem de sítios de ligação da transferrina que estão ocupados pelo ferro. Se temos pouco ferro no sangue, pouco ferro está ligado à transferrina. E por último, não menos importante, temos que saber tratar esta anemia. Como a anemia da doença crônica é leve, no máximo moderada, o tratamento deve ser focado apenas na doença de base. Nos casos incomuns de anemia grave com um hematócrito menor que 25% e depois de nós descartarmos outras causas de anemia, como a anemia ferropênica, por exemplo, aí podemos usar a eritropoetina recombinante, até mesmo para evitar fazer transfusões repetidas, porque as transfusões de sangue têm os seus riscos. O paciente pode desenvolver alguma reação transfusional e nesse caso temos que sempre ver o risco-benefício. O tratamento com eritropoetina recombinante deve ser acompanhado de reposição de ferro parenteral, porque ao administrarmos eritropoetina, vamos estar a aumentar de uma forma significativa o consumo de ferro pela medula, para que haja produção das hemácias. E a resposta a esse tratamento costuma ser muito boa. E é isso que eu tinha para vocês. Agradeço por terem assistido o vídeo até o final. Se gostaram do vídeo, por favor, partilhem com os vossos amigos e colegas. E caso tenham dúvidas, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Deixem também sugestões de temas que gostariam que eu trouxesse aqui para o canal. E não se esqueçam de se subscrever no canal, deixar o vosso like, clicar no sino de notificações para ficarem atualizados das novidades que trago aqui para o canal. E nos vemos no próximo vídeo.